Estamos iniciando, neste momento, o nosso encontro, a nossa 19ª jornada dos sistemas humanos, e recebendo todos os convidados e convidadas que aqui estão na telinha, com muito prazer, revendo pessoas que fizeram parte, fazem parte e estão presentes também, querendo iniciar uma participação através do nosso curso de formação. Então, nossos convidados, obrigada pela presença, pelo prestígio, que sempre é muito bem-vindo e que nos anima tanto. A nossa tradicional jornada na pandemia tem acontecido online. Esperamos que o ano que vem nós estejamos juntos na presencial. Vamos ver se será possível. Esse momento especial de reflexão e encontro acontece há 19 anos. Esse espaço é um espaço de intimidade, onde partilhamos as nossas experiências, os nossos sonhos e realizações, um sopro de entusiasmo para a nossa caminhada. 2020 e 2021 nos exigiram respostas criativas para que nosso instituto se mantivesse vivo e fértil. Nosso encontro, que pelo 2º ano será à distância, celebrará a capacidade de atravessar as distâncias e nos mantermos unidos. Esse foi o texto da chamada que fizemos da nossa jornada durante esse período de 15, 20 dias atrás. Bem, então a gente tem um programa que nós também disponibilizamos, né, no site, e vamos começar então com o Ronald Seton. O Ronald vai nos contar um pouco, fazer um recorte, né, Ronald, da tese dele de mestrado, onde ele tira um recorte para falar das alegrias, tristezas e o que mais entre os membros de empresas familiares. Ronald, você pode começar. Espero que você fique dentro do tempo que nós combinamos. Se não for possível, eu vou te dar um toque, o que já vai atrapalhar um pouquinho, e aí você sabe que precisa encerrar, tá bom? É um prazer receber você, e eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho para todas e todos que estão aqui conosco. Bom dia, Eliette. Bom dia a todos. Estão escutando bem? Para variar, eu fico sempre emocionado nas apresentações quando vou falar, tá? Como você falou, Eliette, pode me chamar de Rony, tá? Por favor. Como você falou aí na apresentação, Eliette, eu vou trazer uma pequena apresentação que eu fiz no dia da defesa do mestrado. E essa apresentação foi para a banca, que a banca já tinha o mestrado, já tinha lido, já estava pronto para fazer todas as perguntas, que não é o caso aqui. Aqui, o que eu pretendo trazer é uma pequena apresentação com alguns comentários para que a gente possa ter uma ideia do que significou isso. E como você falou em a apresentação, eu vou começar e eu vou me apresentar já dentro do recorte. Pode ser? Então, eu vou compartilhar aqui a tela. Posso compartilhar a tela, Denise, Adriana, posso? Pode. Espero que dê tudo certo, hein, gente? Estão conseguindo ver a tela? Sim. Ok. Então, essa foi uma apresentação da dissertação que eu fiz lá na PUC, com orientação da querida Rosa, tá? E, em seguida, nós vamos ter os comentários da Suzana, tá? Então, quem eu sou, tá? Essa minha apresentação já está aqui. Surgiu isso da minha própria experiência, né?
Durante 35 anos, eu trabalhei numa empresa familiar, onde tinha muita gente envolvida nessa empresa familiar, e tinha todos os conflitos de toda sorte que vocês podem imaginar. E apesar de ser um ambiente muito bom, mas também tinha muitos conflitos. Então, após o desligamento da empresa, eu retornei ao sonho de adolescente. Então, eu estou me apresentando que eu sou imigrante, minha família é imigrante, e quando eu vim para o Brasil, e depois de um tempo que eu estava estudando no colegial, eu queria ir para a área de humanas. Mas meu pai um dia falou assim, não, não pode, você vai fazer administração e vai estudar à noite e trabalhar de dia para pagar a faculdade. Então, todas aquelas meus intenções, sonhos, né, de ficar na área de humanas, eu só realizei muitos anos depois, né? E eu devo muito aos sistemas humanos, que também me recebeu, também me acolheu, e eu fiz a formação dos sistemas humanos. Então, antes de mais nada, um agradecimento aos professores, a todo mundo, por permitir a apresentação desse trabalho, tá? Então, vamos lá. Um pouquinho aqui de introdução aqui, tá? Uma dissertação é um trabalho acadêmico, gente, é totalmente diferente de alguma coisa que nós temos dentro dos sistemas humanos, quando a gente traz um caso de família, né? Um caso de casal ou casos de comunidade. É totalmente diferente, é muito mais um trabalho solitário, tá? É muito mais um trabalho de muita investigação, tá? E no meu caso, eu coloquei a minha colherzinha, né? Eu coloquei a minha colherzinha de emoções, a minha colherzinha de ir lá mexer nas coisas. E eu devo muito à Rosa, a professora Rosa Macedo, que me deu liberdade total para fazer o que eu queria e só fez pequenas correções, tá? Então, eu devo muito a isso. Bom, eu vou fazer aqui um pequeno resuminho, rapidinho, eu vou lendo rápido para a gente ir passando, porque eu já sei do tempo, tá? Então, só para situar, gente, as empresas familiares surgiram no Brasil com as companhias hereditárias. Vocês estudaram isso na escola, tá? Era uma forma de governo, de ocupação do Brasil por parte dos portugueses. E elas eram hereditárias. O que quer dizer? Elas eram transferidas, tá certo? Por meio de herança aos filhos daqueles, né, que foram nomeados. E assim surgiram as primeiras empresas familiares no Brasil, que perduraram aí por mais de 2 séculos. Então, nós temos um histórico lá atrás, tá? E depois, nos finais do século XIX, início do século XX, houve muitos movimentos imigratórios no Brasil. E aí vieram gente de várias culturas. E aí proliferaram empresas familiares no Brasil, tá? Eu cito um pouquinho algumas pessoas de referência que está aí, uma delas, então, eu vou é a Carla, que fez uma tese também sobre sucessão na PUC, e diz que ela, na pesquisa dela, que não tinha clara distinção entre a vida pessoal e profissional, tá? Há um tempo atrás. As pessoas trabalhavam, tá certo? E o caixa da empresa, o caixa da família era o mesmo, tá? Então, se você tirava dinheiro de lá, faltava dinheiro para outras coisas. Então, já tinha todo esse emaranhado, né, de família e empresa, para a gente poder se situando, tá? E tem uma literatura enorme, tá? Com participação integral da família numa mesma comunidade, numa mesma trabalho, tá? E como é que isso vai? Isso se confunde muito com as atividades domésticas. Até hoje perdura assim em muitos lugares. E eu estou trazendo assim um recorte, tá? Sobre a família Matarazzo, que teve um pessoalzinho aí da GV, que eu cito aí, que fizeram um trabalho lindíssimo sobre isso. E isso vive no imaginário, pelo menos meu vivia no imaginário, né? A Companhia Matarazzo, ela começou em 1891 e já era sucessora de outro que já se perdeu o histórico, tá? Então, vocês veem que coisa que dura, né? E o Francisco assume com a saída dos irmãos por motivos desconhecidos. Francisco, ele logo passa, em 1914, a liderança para o seu terceiro filho, Hermelino.
E isso já na época, não passar para o primogênito já era um caos, tá? Então já tem muitas brigas, muitas discussões, muitas entradas e saídas da sociedade e estão lá descritas, tá? E as irmãs são totalmente descartadas, porque elas eram mulheres, tá? No início do século XX, não era possível para o grupo Matarazzo que mulheres tomassem parte, tá? O Hermelino faleceu de um acidente de carro, ele era fanático por carro, e o Francesco, ele reassume para tentar recompor a família e os interesses, e ele conta com a ajuda do 12º filho, tá certo? Francisco Júnior, que tinha 20 anos. O famoso Chiquinho, que viria a ser o conde Chiquinho Matarazzo. E o Chiquinho vai comandar as empresas e criou muitas desavenças na família. Todas elas estão aí registradas, tá? E após 15 anos de luta, tá certo? O Chiquinho, em 1935, assume o comando da empresa. E depois de alguns meses ele devolve o comando da empresa porque o pai interferia, e ele não aguentava o pai interferindo dentro da empresa. Em seguida, o pai já era considerado o 5º homem mais rico do mundo, foi recebido até pelo Papa, né? Em seguida, um pouco tempo depois, o Francisco morre e o Chiquinho levou mais alguns anos para se consolidar no meio de todas as brigas de família que existiam. A empresa era do Conde Chiquinho e, em 76, os filhos trabalhavam com ele, os filhos resolvem abandonar com o pai, porque não aguentam trabalhar com o pai. Parece que a história se repete, né? A gente que estuda isso. E ele tinha uma filha, Maria Pia, mas onde já se viu deixar com a mulher? De jeito nenhum. Então, passa a ter uma diretoria profissional, governança corporativa, assessores, etc. E, anos mais tarde, como é que se diz? Ele e a Maria Pia novamente se voltam juntos, o genro volta a entrar na empresa e a Maria Pia fica até a decretação da falência do grupo. Desta saga familiar, já podemos visualizar questões de confiança, gênero, preferências familiares, lealdades, amor e ódio parental e fraternal, e todas elas afetando as questões empresariais, tá? É importante também a gente entender o funcionamento da empresa familiar, assim como os comportamentos da família envolvida nesse sistema. São vários ingredientes emocionais que se inserem no ambiente de negócio, tanto quanto o papel da família na gestão da empresa. Nem as estratégias administrativas, teorias organizacionais ou dinâmicas de família têm sido suficientes para relatar a complexidade desse fenômeno. O que eu estou querendo dizer com isso é que, em muitos lugares, o pessoal fatia, né? Vamos cuidar de mercado, vamos cuidar de administração, mas, às vezes, falta a visão de um todo. Um dado aqui a mais que vem, que as empresas familiares no Brasil geram 65% do produto interno bruto, do PIB, e empregam 75% da força de trabalho. Isso não é só no Brasil, gente. Isso é no mundo inteiro. No mundo inteiro, mais de 80% a 85% da força de trabalho está em pequenas empresas familiares. Tá? E tem um termo aí, famílias empresárias, que hoje é muito utilizado, né? E são profissionais que trabalham com esse modelo de empresa. Eles querem designar uma família específica. E ele quer dizer com isso aquela que compõe o quadro societário da empresa e seus descendentes, tá? E, em contrapartida, as famílias não empresárias. Apesar da empresa familiar tornar-se ao pensar, a empresa familiar, torna-se imprescindível compreender a noção de família no mundo contemporâneo, pois é a partir dos arranjos familiares existentes que pode emergir a noção de organizações familiares. Esse tipo de organização mantém uma interação com a família, tá? Numa perspectiva tradicional, a empresa familiar é considerada assim se ela tem o controle da propriedade, ou se um dos indivíduos tem esse controle da propriedade. Como eu já disse antes, estudar empresa e família ao mesmo tempo não é tarefa simples, pois, além dos pesquisadores predominantemente estarem presos em seus paradigmas,
resultantes da sua formação, as normas sobre o comportamento empresarial adequado fazem com que os membros da organização neguem informações sobre a extensão da influência da dinâmica familiar no comportamento dos membros da família na empresa e vice-versa. É muito comum, está tudo bem, está tudo ótimo, a gente não precisa de nada, está tudo certo, né? É só aquele nicho de mercado que não funcionou. São as coisas dessas que a gente mais escuta. E eu trago aqui da Josenice, que teve na banca Blumenthal, que ela tem um livro que ela observa que é na casa de família que os problemas da empresa são discutidos e nos almoços de domingo, que muitas vezes concretizam-se as decisões quanto aos rumos de negócios. É muito importante a gente ter isso em mente. Bom, aí, por se tratar de alguma coisa acadêmica, a gente tem que, no mestrado, no doutorado, tem que embasar muito bem a teoria sobre qual que a gente vai pesquisar. E eu trago aqui um pouquinho para saber por onde eu caminhei. Então, eu fiz um pequeno recorte que eu estou trazendo aqui. Então, eu começo citando a Rosa, de um dos artigos dela, que ela comenta assim, que nota-se algo a mais no imaginário coletivo. A atribuição à família de qualidades ideais, que se refere ao refúgio seguro para onde se volta depois das batalhas do cotidiano. Um lugar de paz, amor e harmonia entre as pessoas, onde reina a camaradagem, a fraternidade. Na construção de subjetividades, esse ideal de família, mitificado ao longo dos séculos, permanece fortemente presente hoje como aquilo que é desejável. Eu vou trazer um pouquinho um resumo de algumas coisas que eu me baseei, tá, gente? Vou ser bem rápido aqui. Bowen, que nós estudamos bastante nos sistemas humanos, a partir de suas observações e experiência pessoal, ele relata que as famílias humanas são uma unidade emocional. Seus membros acham-se ligados uns aos outros de tal maneira que o funcionamento de cada um deles automaticamente afeta os demais. A família é um sistema em que a mudança de um afeta as outras partes e se segue por mudanças compensatórias e assim por diante. Bowen ainda traz o conceito de triangulação, que ele diz que se refere a um sistema interacional entre três pessoas, envolve um par e um terceiro. Então, nós já sabemos que nas famílias tem vários triângulos dentro das famílias. E a Seneide, que estava aí na banca, ela traz o questionamento. É possível não triangular? A própria autora coloca, a resposta é não. A todo momento nós estamos em triangulações. O Nagy, que eu também usei bastante, né? Ele traz um significado preciso para o termo contexto, o qual diz respeito ao conjunto de indivíduos que se encontram numa ligação de expectativa e obrigação, cujos atos têm impacto sobre o outro, e os atos, em larga medida, são regidos pela relação de dívida ou de mérito que se estabelece entre as partes. Uns devem a outros a compensação pelo que receberam e esperam o retorno pelo que ofereceram. Tá? Minuchin, tá? Que também o Nagy, o Minuchin, depois o Andolf, que a gente trata bastante deles nos sistemas humanos. O Minuchin, em seus estudos sobre a abordagem familiar estrutural, ele foca nos seguintes pontos que ele considera importantes na família. Ele vê a estrutura, regras, vê que cada indivíduo permanentemente faz parte de diversos subsistemas, dentro dos quais joga com formas de poder e aprende diversos tipos de competência. E as fronteiras de um sistema nada mais são que as regras que definem quem participa de quais transações e como essas se operam. Andolf e Ângelo, baseados também bastante em Minuchin, e eles foram mais além e eles desenvolveram a abordagem trigeracional, que leva em conta a dimensão histórica e evolutiva do sistema no qual a família se encontra. Por consequência, a atenção não está somente centrada na história do indivíduo, mas também na dos seus pais, avós, familiares
e das relações que mantém entre si e com a família de origem. Numa tese da Wanda Rogério, ela propõe observar mediante a lente da intergeracionalidade, a maior compreensão dos sistemas e subsistemas familiares, observando a formação e a manifestação de diversos padrões efetivos e de comunicação. A Maria Esteves, naquela obra muito bonita dela, ela aborda o pensamento pós-moderno, a partir da mudança do paradigma da ciência, segundo o qual a construção da realidade se dá por meio de aspectos relacionais, processuais e contextuais. E ela tem a assunção dos 3 novos pressupostos: a complexidade, a instabilidade e a intersubjetividade. Tá? Eu estou resumindo a parte teórica, gente. Aí eu estou trazendo o Morin, e o Morin diz que a complexidade não se reduz à incerteza. Ela considera a incerteza no seio de sistemas ricamente organizados, pois ela está ligada a certa mistura íntima de ordem e desordem. A complexidade, num certo sentido, tem sempre relação com o acaso. Para o autor, a dificuldade do pensamento complexo é que ele deve enfrentar o emaranhado, o jogo infinito de interrelações. A solidariedade do fenômeno entre eles, a bruma, a incerteza, a contradição. E Gergen nos traz: tudo que consideramos real é resultado de uma construção social. Ou seja, de maneira mais contundente, nada é real, a menos que as pessoas concordem que seja. É preciso muita clareza quanto a esse ponto. Quando as pessoas definem o que é a realidade, sempre falam a partir de uma tradição cultural. Considerando que essa proposta de trabalho da dissertação se refere ao estudo dos significados atribuídos a um determinado fenômeno, os conflitos familiares dentro da empresa, não se está falando de um fato objetivo, mas de uma subjetivação quanto ao fenômeno citado, quando da compreensão do pesquisador, assim como o leitor interessado, como a Ida e a Rosa falam, acerca do papel do pesquisador. Dessa forma, pode-se compreender esse estudo como uma construção possível entre as subjetividades do pesquisador e dos pesquisados, por meio de uma pesquisa qualitativa. E aqui eu tenho o objetivo geral, né? Compreender os conflitos, e os objetivos específicos, identificar crenças e valores com relação ao trabalho em família, identificar conflitos relacionais, como de lealdades, alianças, coalizões, hierarquias de poder, expressões de afeto, e compreender os graus de diferenciação, como possíveis de gerar conflitos que podem repercutir dentro da empresa. E o método que eu considerei foi o método qualitativo, que eu não vou entrar aqui na abordagem, e como instrumentos, que é assim que chama, tá? Foi através de uma entrevista semi-estruturada. Aqui, que é uma entrevista semi-estruturada, é uma entrevista que tem um roteiro, que a gente não precisa seguir exatamente par e passo, e todas as observações, desde a marcação da entrevista até o comportamento das pessoas durante a entrevista, que faz parte, tá? E foram estabelecidas algumas categorias temáticas a priori, tá? Porque dentro de um estudo acadêmico a gente tem que embasar tudinho, né? Não tem almoço grátis, tá? Tem que ser tudinho certinho, tá? Então, essas categorias foram observadas: questões de diferenciação, a ética das relações familiares e empresariais, rituais, expressões de afeto, lealdades, rigidez dos sistemas, hierarquias, tomadas de decisões, limites, fronteiras, alianças, triangulações e coalizões. E a gente observou novos aspectos também que não estavam previstos, dos quais eu acabei abordando no final. E agora vem a discussão das categorias temáticas. Tomar água. Agora, é uma parte muito bonita, pelo menos para mim. Eu só estou trazendo um resuminho das falas das pessoas. Então, quando vocês vão que vai estar entre aspas, é uma pessoa que falou, depois, entre aspas, é outra pessoa que falou, tá certo?
as pessoas não são identificadas nem na própria dissertação, se preserva a confidencialidade e o sigilo, tá? E por meio dessas categorias temáticas, que eu só trago o resuminho, a gente pode perceber várias coisas que estavam entre as famílias, tá? Crenças e valores. As histórias contadas pelos entrevistados refletem sagas familiares, permeadas de inúmeras situações complexas, num emaranhado de histórias pessoais e familiares. Para Seneide, a família constrói sua realidade a partir da história compartilhada por seus membros. A autora destaca sua proposta de estudar a repetição de padrões interacionais da família, baseada em pressupostos sistêmicos, usando esse modelo como lente, mediante a qual a gente percebe a realidade. E aí algumas frases que eu destaquei que os entrevistados trazem. Um fala, trabalhar na empresa não era uma escolha. Outro diz, é necessário ter a mesma visão que o meu avô tem. Outro diz, eu queria trabalhar na empresa, afinal, é um negócio de família, eu tenho direito, né? Outro diz, meu pai queria criar uma família nos mesmos moldes da empresa, tudo na base da competitividade. Outro diz, eles tinham uma certa expectativa que eu trabalhasse lá na empresa. Lealdades. No decorrer das narrativas, foi possível captar em vários momentos a base das dimensões éticas nas relações interpessoais. Então, alguns destaques. Eu senti a necessidade de começar a trabalhar na empresa como um dever em relação ao meu pai. Outro, eu e o meu irmão achamos que, no mínimo, o que a gente tinha que fazer era entrar na empresa, depois de tanto tempo ter mamado nas costas do velho. Outro diz, eu sempre fiz tudo pensando na família. A empresa é minha, mas é dos meus irmãos também. Outro diz, quando você tem o mesmo nome do seu pai, o mesmo nome do teu avô, é lógico que você vai fazer os mesmos passos. Alianças e coalizões. O NAG e Spark relatam que nossos atos, em larga medida, são regidos pela relação de dívida ou de mérito que se estabelece entre nós e nossos parceiros. Então, algumas frases. Enquanto eram apenas os 4 filhos na loja, tudo funcionava, até entrar um cunhado e apoiar uma das irmãs. Outro diz, eu era ligada muito à minha mãe, e ela era o centro de tudo. Outra diz, minha família começou a me ajudar, minha filha começou a me ajudar, a se envolver comigo. E quando percebemos, nós duas estávamos trabalhando juntas. E não é só trabalhando aqui, estamos tendo um outro tipo de vida juntas. Hierarquias de poder. A Maria Esteves, ela pontua muito bem que as fronteiras não são sistematicamente concebidas como barreiras, mas é o lugar de trocas entre sistema e ambiente. As fronteiras são o nosso lugar de interação, de troca. Então, vem algumas frases assim. Rony, Oi? Rony, você tem 5 minutos. Ok. Meu avô era nervoso, rígido e teimoso em sua condução de negócio. E quando meu pai brigou, teve que sair de casa. Outro diz, meu avô era o patriarca, que impunha todas as vontades dele na família e na empresa. Outro diz, meu primo entrou cheio de novas ideias, novos conceitos, mas não deixaram ele se meter, porque era assunto de família. Dentro das relações de poder e hierarquia, vou destacar algumas aqui. Um fala assim, na geração do meu avô, a empresa ficou para os homens. As mulheres, todas casaram com homens de fora e cada uma foi para o seu lado. Homens mandam e mulheres obedecem. Para meu pai, minha mãe não podia trabalhar e cuidar da vida pessoal. Não foi fácil para ela. No começo foi um pouco complicado,
porque mulher é diferente de homem, né? A mulher está presa na família. Então, as relações de gênero que não foram antes destacadas, elas apareceram aqui com muita força. Nas expressões de afeto. E isso é uma coisa que me surpreendeu demais, gente, tá? Então, diz assim: meu pai deu dinheiro para os filhos montarem a loja. Para ele, o sentimento de afeto vem pelo caminho do dinheiro, das coisas materiais. E eu sempre funcionei muito tentando agradar meu pai. Outro diz assim: ainda tenho de esvaziar a sala do meu pai, de acabar com essa memória. Eu queria pontuar que em várias partes dessa entrevista foram muito emocionantes, de vários deles. Alguns choravam muito, até eu me lembrar, eu fico emocionado. Alguns tiveram que interromper a entrevista e voltar em seguida, porque não conseguiam falar, quando se lembravam dessas coisas todas. A geração dos meus tios não fez o luto do meu avô. Carregam o meu avô junto com ele, é intocável. Apesar dos conflitos, existe uma relação que, no fundo, é boa. O amor é mais forte, porque a gente tem forças para lutar. Um muito impactante. Tem uma casa de fazenda, uma casa, onde a família se encontrava e passava as férias. E meu tio e meu pai, né, depositam lá toda a emoção. E, por isso, tem uma briga enorme na divisão dos bens. E o Bowen vem falando nos graus de diferenciação. Eu não fui ao segundo casamento do meu pai. Eu não consegui aceitar que ele ia casar de novo. Aí, no dia seguinte, ele largou a empresa. Outro, os aspectos familiares se entrelaçam com os negócios. Outro, na relação profissional com meu avô, com os filhos deles, nenhum ficou em paz. E para nós, família e empresa era uma coisa só. Era uma identidade de grupo. É família e é empresa. E agora eu vou entrar nas considerações finais, Eliette, é rapidinho. Eu só vou ler. Rony, você não precisa correr muito, porque você vai ter mais 5 minutos. Obrigado. Então, agora só vou ler aqui nas considerações finais. Para cada um dos entrevistados, há diferentes papéis e narrativas sendo desempenhadas por meio de relações explícitas, por meio de fios invisíveis ou por uma multiplicidade de significados. Como nos livros de contos, há diferentes situações, diferentes cenários, diferentes noções de tempo. Em cada história, em cada estágio da história da vida dessas pessoas, no qual a empresa familiar ocupa um lugar central. Ao procurarmos identificar as crenças e valores com relação ao trabalho em família, percebemos o forte ideal de família, construído na subjetividade dos entrevistados. Visão de família e trabalho de família mitificado ao longo dos séculos, o que, para além da herança cultural intergeracional, permeia as lembranças de infância, os lugares de pertencimento familiar, por meio de cumprimento de suas estruturas e regras. Crenças e valores que desaguam em domínios de muita emoção. Que as pessoas depositaram na minha mão, gente, foi muito forte. Ao trabalharmos com as questões de lealdade, em vários momentos, os participantes perceberam as tradições que vêm honrando, as demandas que vêm atendendo, um tecido invisível de fio de dar e receber, que vem sendo composto. O termo alianças e coalizões traz à luz os conflitos existentes. Um dos pontos presentes em vários depoimentos revela a continuidade da empresa como sendo uma questão de honra do fundador. Esta continuidade da empresa representa uma realização de sonhos e de ideais de família. Para além dos laços de parentesco, existe a expectativa do fundador de conseguir que sua obra continue viva. Nos causou uma surpresa a dimensão que os participantes atribuem ao afeto em sua relação com a empresa familiar. Os entrevistados atribuem um grande valor em ser protagonista na história da empresa familiar, com as suas possibilidades de resgate ou ampliação das relações familiares. Obter reconhecimento dentro da família, dar lugar aos sonhos, um lugar de afeto com relação aos familiares.
Até surgiu a piadinha depois, né, que a empresa familiar era o puxadinho da casa, sabe? É ridícula, faz parte. Surgiu aí. Pudemos observar nas entrevistas o grau de posicionamento quanto às relações fusionais dentro da família, as suas repercussões, dificultando o funcionamento da empresa familiar. Podemos perceber que quanto maior o grau de diferenciação apresentado pelo entrevistado e por sua família, menos ligações emocionais indiferenciadas estão presentes no domínio da empresa familiar, implicando em redução de conflitos e de disputas internas. Desta forma, queremos ressaltar a importância de, ao observar as empresas familiares, além dos aspectos técnicos, gestão e financeiro, ter um olhar para o sistema empresa em termos das relações afetivas entre os membros da família, tanto aqueles que fazem parte da empresa, assim como os outros membros da família que não fazem parte das mesmas. Ao aprofundar a compreensão de como os conflitos relacionais entre os membros de uma empresa familiar impactam em funcionamento da mesma, algumas reflexões se fizeram presentes sobre a natureza das relações. Em geral, os laços familiares interferem mais nas decisões da empresa familiar do que as questões econômicas ou de gestão, assim como os laços da família de origem, por várias vezes, afastam os agregados da participação das decisões da empresa familiar. Obrigado, gente. Acho que eu consegui fazer um resumo dentro do tempo. Obrigado, Eliette. Muito dentro do tempo, realmente. Que lindo tema, que nossa, muito interessante a sua apresentação. E agora, Rony, a gente vai pedir para Suzana Amarante Levi, formadora dos sistemas humanos, sócia de sistemas humanos, para comentar sobre a sua apresentação, o conteúdo do seu trabalho. Vamos ouvir, então, a Suzana. Bom dia para todo mundo. Deixa eu avisar que a minha internet está super instável, então ela tem dado uns cortes, né? Mas eu fiquei muito feliz, Rony, de você ter me convidado para falar sobre o seu trabalho. Eu assisti a sua defesa, adorei o seu trabalho, e depois do seu trabalho eu comecei a pensar muito mais sobre essa questão da empresa familiar, né? Fui mais a fundo nesse tema, olhando um pouco mais, lendo o que surgia, né? Então, eu tenho que te agradecer muito e li e reli seu trabalho, porque também reler o trabalho é bem diferente, né? A gente vê muitas outras coisas e um trabalho muito bem feito, muito bem escrito, e não só isso, muito simpático, gostoso de ler, né? Uma admiração grande por você, por tudo que você viveu, né? E como você foi indo atrás do seu sonho, né? E você foi tendo coragem de ir superando as dificuldades da vida, né? E indo atrás daquilo que você queria, né? Então, eu vou te dizer que eu tenho uma admiração, porque eu acho que não é fácil a gente mudar o rumo da vida da gente, né? Eu acho que é difícil isso, né? E você fez isso, né? E, assim, eu fiquei pensando em muitas coisas do seu trabalho, muitas, né? Fiquei pensando Primeiro, eu acho que eu fiquei muito emocionada. Primeiro, eu fui olhar que eu fiquei muito impressionada com o número de empresas familiares que tem no mundo. E estranhei que, assim, vi que uma Volkswagen, uma Nike, tá cortando a minha internet hoje, o tempo inteiro. Uma Volkswagen é considerada uma empresa familiar. A Nike é uma empresa familiar também, né? Fiquei pensando muito nesses tamanhos de empresa, desde as empresas menores que você cita várias empresas de tipos diferentes, né?
muito interessantes, até essas empresas tão grandes, e como elas sobrevivem, né? E como elas têm, e como elas vão sobrevivendo e muito bem, apesar dos conflitos, apesar de muitas questões que vão surgindo ao longo do caminho. Eu gostei muito de um autor que você citou, Rony, que ele chama Jersik, acho que, não sei se é esse nome que fala, né? Mas ele traz um modelo sistêmico tridimensional. E ele fala um pouco, né, de como precisa ter essa separação, né? Você citou muito bem no seu trabalho isso, né? A gestão, a propriedade, a família, né? Então, eu fiquei pensando que, além do que você vai apresentando, que você apresentou para a gente, você tem no seu trabalho também uma... Você vai mostrando também um pouco, quando a gente vai lendo, como essas questões emocionais não atrapalharem o funcionamento de uma empresa, né? Como a gente ir também fazendo uma diferenciação porque, é claro, né, as emoções estão ali, né? As emoções estão... o fundador da empresa, aliás, você cita muito bem que muitas que criou, né, que pensou, era o sonho dele, e essa família vai caminhando junto. Então, eu fico pensando assim, que depois, na primeira linha de sucessão, que acho que você também vai falando um pouco disso, né? Essa escolha, que também é uma escolha assim, quem que talvez ou aquele pai ou aquele avô achava mais competente para estar naquele lugar, né? Por exemplo. E aí, como é que fica isso tudo na família, né? Como é que fica todo esse movimento na família, quando, na verdade, como você mesmo falou, não é o filho mais velho, né? É um outro, mas é o outro que talvez o pai se dê melhor, ou acha que é o mais competente, e através disso, tudo que vai surgindo, né? Nessas histórias, nessa situação. Então, é muito rico a gente parar para pensar em tudo isso, né, que você está falando. As perguntas, assim, né, pensando, será que o objetivo de manter a família, por exemplo, ele é maior do que o dos negócios, né? Porque acho que, lendo o seu trabalho, eu fui vendo assim que parece que é tão importante a família estar junto, como se aquele negócio surgisse para segurar aquela família um perto do outro, sabe? E aí, os negócios são importantes, mas segurar a família um perto do outro é muito importante, né? Para mim, me fez muito sentido na minha vida, na minha história também, né? Porque a gente também tem algumas empresas de família e tal, e eu fiquei pensando assim, nossa, eu que tenho irmãos que moram fora, agora que a gente trabalha junto, é um jeito da gente estar mais junto com a empresa. Então, essa empresa nunca pode parar, essa empresa nunca pode fechar, né? Porque é um pouco nisso, né? E, quer dizer, quase como se o propósito da família fosse mais amplo que um negócio, né? Tivesse mais esse propósito. Então, eu fiquei pensando muito nessas coisas, né? Não sei se tem essa questão aí do tempo, Eliette, mas Você eu tem acho que tempo, Suzana? tem, Você tem tempo. Como eu nós, tenho, nós mudamos um pouquinho, dando um pouquinho mais de tempo para todos, então fique à vontade. tá. Então, eu fiquei pensando muito nisso, né? Eu até pensei na família Sistemas Humanos, né? Fiquei pensando no nosso negócio, porque eu também vi que tem empresas familiares que são várias famílias, né? Não é uma família só, ou duas, ou três, né?
pensamento, né? Como gera os lugares, né? Então, eu acho que através desse seu trabalho fui pensando em muitas questões assim, né? De como a gente lida, e eu gostei muito das frases que você foi escolhendo. Você tem até mais frases no seu trabalho, né? Porque as frases que você foi conversando com as pessoas, dentro da sua pesquisa, eu acho que são frases que as pessoas não falam em reuniões de negócios, né? Eu acho que nas reuniões as pessoas falam algumas coisas, e quando você entrevista, né, você conversa com alguém da empresa, no fundo, ainda tem crenças, né, antigas, tem coisas muito fortes, mas que as pessoas não têm coragem de dizer. Ainda tem muitas famílias que pensam assim. Tem muitas famílias que pensam assim, mas ninguém vai falar, né? Ninguém vai poder falar isso, né? Hoje em dia, mas e como isso está ainda presente, né? Então, eu acho que você vai trazendo todas essas crenças, esses pensamentos, e que são pensamentos que para a gente que é terapeuta de família, a gente gosta muito deles, né? Que é quase como é dentro deles que a gente vai alargando, né, um espaço, a gente vai repensando, vai vendo da intergeracionalidade, né? Então, eu, sei lá, eu escrevi tanta coisa que fui pensando, né? Eu tenho que te dizer que seu trabalho é lindo, né? Eu acho que uma coisa que eu gostei também muito, Rony, que Susana está cortando. cortando tanto, Eliette, eu estou aborrecida. E aqui, nas empresas familiares, muitas vezes, para se manter as pessoas, a família junto, vão se criando várias empresas. Empresas que podem ajudar aqueles que vão podendo se diferenciar também, né? E que vão sentindo que não são tanto daquela área, mas são empresas que também ficam presas, né? Uma nas outras, né? para poder manter a família junto, né? Então, eu achei isso uma coisa muito interessante, né? Que acho que você vai citando, eu fui relendo, fui pensando em tudo que você foi falando, né? Que mais? Mais um minutinho, Susana. Rony, não sei se do que eu falei você pensou em alguma coisa. Suzana, eu só tenho que te agradecer, Suzana, esse seu mergulho, tá certo? Você mergulhou para você nessa história e tudo, né? E esse era um dos meus objetivos a fazer esse trabalho, tá? Que as pessoas mergulhassem nisso, não fosse simplesmente alguma leitura teórica, né? Então eu tive muito cuidado para não ser simplesmente algo de prateleira, sabe? Mais um daqueles livros ou mais um daqueles coisas de prateleira. Então, só o teu retorno agora já está me fazendo valer um monte de coisas, tudo que você falou. E eu só tenho que agradecer a sua gentileza e o seu carinho, Suzana. Muito obrigado. Um grande Não, beijo. eu que tenho que te agradecer. Caiu. Nas famílias que têm empresa, né? Isso é muito, muito forte, né? E fiquei assim, muito curiosa, você citou muitas famílias fazendeiras, né? Eu fiquei pensando assim nas histórias outras que as famílias trazem até para manter, né? Para manter, para escolher aquela empresa para a família, para, né? O que vem por trás, porque eu fui ficando curiosa, assim, ainda não sei desse caso que o Rony trouxe, como é que era a história antes, né?
como é que era o bisavô e o avô, né? Por que chegaram nisso, né? Por que chegaram nesse tema, né? Então, para mim, eu acho que foi um mergulho. Eu li muitas outras coisas, eu estava muito curiosa, assim, em rever e ver os tipos de empresa e tal. Também pensei na empresa Sistemas Humanos, né? Muitíssimo. E teria muita coisa para falar, para conversar com você mais sobre esses tripés, né? Que você, esse modelo tridimensional, né? Essas separações, né? Como trabalhar com todas essas coisas, com a gestão, com a propriedade, com a família, né? Como um tripé, né? Susana, obrigada. Agora, eu estou um pouco preocupada que nós vamos ter algum barulho aqui. Minha família, meus netos estão chegando, e o meu cachorro fica enlouquecido. Acho que ele pega um pouco do meu jeito, que eu também fico enlouquecido. Então, vai ter um pouquinho de barulho, talvez. Meu marido está lá tentando fazer um pouco de silêncio. Mas agora, a gente vai... Algumas pessoas que queiram fazer algum comentário, com certeza nós vamos, aos poucos, contemplando as pessoas que quiserem falar, e nós temos uns 5, 10 minutos agora, depois vamos ter de novo, e depois, no final, vamos ter mais um pouquinho. Então, queria convidar alguém que queira falar alguma coisa, fazer um pequeno comentário sobre Eu o gostaria. trabalho do Rony. Vamos lá, Márcia. Bom, primeiro eu preciso falar do orgulho que eu tenho do percurso do Rony, né? Que é uma mudança, eu brinco, eu falo que faz 6 anos e meio eu estou de marido novo, né? Mas, enfim, nem reparei que eu descasei e casei de novo, né? Mas, enfim. Mas vocês conhecem o Rony, terapeuta de família e de casal, e eu quero contar um pouco para vocês do Rony empresário. Então, o Rony, é muito interessante, porque na dissertação dele, ele vai falando dele, né? Então, ele sim, acho que entrou, e eu convivi os 35 anos, né? Porque era a empresa da minha família. Então, os 35 anos de empresário dele, eu estava presente, estava ali junto. E eu acho que sim, ele entrou na empresa por uma questão de obter reconhecimento dentro da família. Eu até fui ver a palavra que ele usou, porque era isso, obter reconhecimento dentro da família. E aí ele foi trabalhando, no começo, de uma forma mais difícil, depois foi ocupando um lugar, mas o que é muito interessante é que ele tinha uma visão muito forte do todo. Então, ele pensava na empresa, mas ele pensava muito na família. Então, teve muitas decisões que ele não bateu o pé em função de manter uma harmonia, né? Uma questão familiar. Tanto que, quando chegou, então tinha uma valorização muito grande, assim, ele não entrou ao longo dos 35 anos, ele não teve conflito aberto com ninguém da família, e teria motivos para ter, né? Não dá para dizer que não. Mas a valorização do diálogo para ele era tão importante que teve uma época que uma situação estava muito difícil o diálogo, e aí ele e o outro sócio, porque os da geração anterior já tinham falecido, ele e o outro sócio foram fazer uma mediação, né? Até com a Vânia, que muitos de vocês conhecem e tudo, no sentido de buscar um diálogo, de não impor as ideias, né? Mesmo por mais que ele discordasse de muitas vezes. Então, eu acho que esse lado do Rony é um lado que ele traz, é o lado da emoção, é o lado de, enfim, de estar junto. Ele poderia ter feito de tudo para me colocar contra a minha família, ele nunca fez isso, nunca. Né? Então, eu
eu capto quanto foi motivador para ele quando ele fala dos afetos dentro da empresa, é porque ele viveu isso na carne, não é nem só na pele, é na carne. Então, é isso, Rony, obrigada. Obrigada por você ser quem você é. Te amo. E está na minha vida, é óbvio, né? Essa é a condição, né? Quem mais? Obrigada, Sandrinha, Eliette. quer falar, Sandra? Então, Liga o você som, põe o Sandra. microfone, Liga o som. O som. põe seu microfone, por favor. Liga seu microfone, por favor. Primeiro, eu quero dizer que eu adoro ver a relação da Márcia e do Rony e da Márcia. A admiração com que eles se olham, a admiração com que eles qualificam o caminho de cada um. É muito lindo isso. Parabéns para vocês. Segundo, eu quero dizer para o Rony que eu gosto muito de empresas familiares e eu adorei o seu trabalho. E eu quero te contar uma coisa que é uma confidência, já que a gente só trabalha com interseções e ressonâncias, né? Eu acompanhei muito a história dos Matarazzo, é muito interessante, através da história que minha avó contava para mim, e depois da história que a minha sogra, do segundo casamento, a mãe do Elver, contava para mim. A minha avó, Sabina, contava da amizade que ela tinha com os Matarazzo, e a admiração que ela tinha, o contato que essa comunidade italiana tinha, e como os Matarazzo eram um ícone, né? Uma imagem de sucesso, de capacidade. E as fofocas intrafamiliares da sucessão. Você colocou de uma forma muito legal, Rony. E a minha sogra, ela veio da Itália e foi trabalhar numa das fazendas do Matarazzo. E ela costurava para a condessa. E ela tinha uma admiração enorme pelo conde e a condessa e pela mente aberta que eles tinham. E veja que coisa interessante, Rony. Anos e anos depois, eu fui terapeuta de uma outra geração Matarazzo no momento muito difícil deles. Então, eu acompanhei tudo isso que você falou teoricamente, eu acompanhei na vivência com narrativas de outras gerações, até chegar nessa última geração que eu trabalhei com ela. Eu adorei seu trabalho, viu? E me reencontrei em muitas coisas. Eu tenho muitas famílias empresárias, né? Como você e a Suzana definiu, e eu gosto muito de trabalhar nessa dimensão tridimensional. Parabéns, Rony, gostei muito. Obrigado, Sandra. Super obrigado. Eli, você Eliette, microfone. Eu preocupada com os barulhos aqui, tirei até meu som. Você quer falar, Denise? Quer. Então, vamos lá, vamos lá. Só um minuto. Ei, Rony, assim, eu queria te dizer que eu fiquei muito emocionada quando você me apresentou o seu trabalho, foi lá na sua casa, um dia que a gente foi vocês me convidaram para tomar um lanche de vizinhos, e eu queria te dizer o que mais me emocionou no seu trabalho é que ele foi uma pesquisa-ação, né? Uma pesquisa que permitiu, ao refletir sobre as histórias da vida deles e da empresa e da família, você pôde proporcionar um momento de transformação no olhar sobre a própria vida de cada um. Então, achei isso de uma riqueza muito grande e assim, é muito lindo, né? Como o terapeuta que está vigendo em você, que está vivendo em você, vicejando em você hoje, ele te acompanhou nessa pesquisa, né? Então, você não foi um pesquisador apenas para colher informações, mas você pôde ser um pesquisador que levou, né, esse olhar de terapeuta e esse fazer de terapeuta, fazer terapêutico junto com você nas entrevistas. E eu acho que você teve esse resultado. Então, foi muito lindo e queria te parabenizar por isso.
Obrigado, Denise. Super obrigado.